Olá, é um prazer estar com você hoje para uma conversa que pode, de fato, transformar a maneira como você se relaciona com a sua própria saúde. Sabe, muitas vezes, em nossa rotina apressada e cheia de compromissos, ignoramos pequenos sinais que nosso corpo nos envia, como se fossem ruídos de fundo sem importância. Pense, por exemplo, no seu ritual matinal logo ao acordar. Você entra no banheiro e depois de urinar, já reparou naquela espuma que às vezes se forma no vaso sanitário? É um detalhe tão comum que a maioria de nós simplesmente não presta atenção, ou, se o faz, atribui isso a um jato mais forte, à velocidade com que a urina atinge a fágua, ou talvez a uma hidratação insuficiente no dia anterior. Mas e se eu te dissesse que esse pequeno detalhe, algo tão rotineiro, pode ser na verdade uma mensagem crucial do seu corpo, um alerta silencioso que você nunca aprendeu a decifrar? É exatamente sobre esses sinais frequentemente subestimados que vamos conversar profundamente, porque por trás daquela espuma aparentemente inofensiva pode haver uma história muito mais complexa e importante sobre a saúde dos seus rins, os filtros vitais do seu organismo e de todo o seu corpo. Muitas pessoas, ao ignorarem esses indicadores, perdem a oportunidade de uma prevenção que pode fazer toda a diferença. Você sabia que a forma como seu xixi se comporta no vaso sanitário pode ser um dos primeiros e mais chocantes sinais de alerta para a saúde dos seus rins? Ao longo dos próximos minutos, vamos desvendar o que essa observação diária realmente significa, transformando um momento comum em uma oportunidade de cuidado e prevenção que pode literalmente mudar o curso da sua jornada de bem-estar. Mas poucos sabem o quão precisos e importantes esses pequenos detalhes podem ser e o que eles realmente revelam sobre o que acontece lá dentro. É compreensível que, ao se deparar com aquela espuma no vaso sanitário, sua mente automaticamente busque as explicações mais simples e inofensivas. Afinal, a vida já é cheia de preocupações, não é mesmo? A crença de que a espuma é apenas resultado de um jato de urina mais forte, da velocidade com que ela atinge a água, ou talvez de uma hidratação um pouco abaixo do ideal no dia anterior, é amplamente difundida e, de certa forma, reconfortante. Essa ideia se popularizou porque, na maioria das vezes, a espuma aparece e desaparece, sem causar qualquer sintoma imediato ou perceptível. Não há dor, não há desconforto e por isso a maioria de nós conclui que não há motivo para alarme e assim ignoramos esse pequeno detalhe, seguindo em frente com nosso dia sem maiores questionamentos. No entanto, essa percepção comum esconde uma verdade médica fundamental que pode fazer toda a diferença. Enquanto algumas espumas, de fato, podem ser benignas e passageiras, há um tipo específico que merece nossa total atenção, um sinal que o seu corpo pode estar enviando de forma sutil, mas persistente. Muitos acreditam que toda espuma é igual, mas a ciência nos mostra que a característica e a persistência dessa espuma são cruciais. Imagine seus rins como dois filtros de café de altíssima precisão. A função deles é reter todos os grãos de café, as proteínas essenciais para o seu corpo, e deixar passar apenas a água limpa, que é a urina. Uma espuma que não se desfaz rapidamente, fina e persistente, é como ver alguns desses grãos vazando para a sua xícara. Isso significa que algo importante que deveria ser retido pelo seu corpo está escapando. Essa substância é a proteína, e a sua presença na urina, conhecida medicamente como proteinúria, é um dos primeiros e mais importantes indicadores de que os filtros dos seus rins podem não estar funcionando com a eficiência esperada. É um contraste direto com a crença de que a espuma é sempre inócua. Ela pode ser, na verdade, um mensageiro silencioso de que seus rins, esses órgãos vitais, estão sob algum tipo de estresse ou dano, mas poucos sabem o quão diferente é a espuma que realmente importa e o que ela revela sobre o delicado equilíbrio dentro do seu corpo. Para entender o que realmente acontece, vamos revisitar a imagem dos seus rins como filtros de café de altíssima precisão. Dentro de cada rim existem milhões de unidades filtradoras minúsculas, os glomérulos. Pense neles como peneiras extremamente finas, projetadas para permitir que a água e resíduos menores passem, enquanto retém cuidadosamente moléculas maiores e essenciais como as proteínas. Essas proteínas são os grãos de café valiosos que seu corpo precisa para construir músculos, transportar nutrientes e combater infecções. Quando esses filtros estão saudáveis, eles fazem um trabalho impecável. No entanto, se houver dano,
dor, inflamação ou pressão excessiva, seja por uma doença, alimentação inadequada ou estresse, as peneiras podem ceder. Pequenas frestas se abrem e as proteínas que deveriam ficar no sangue começam a vazar para essa urina, criando aquela espuma persistente. É um sinal de que a integridade desses filtros está comprometida e uma parte vital do seu corpo não está funcionando como deveria. Seu corpo funciona como uma orquestra bem ajustada, onde cada instrumento, cada órgão, cada sistema precisa tocar em ritmo e harmonia perfeitos para que a sinfonia da sua saúde seja executada sem falhas. Quando os rins, que são como os percussionistas que ditam o ritmo da filtragem e do equilíbrio hídrico, começam a falhar, isso pode ser um reflexo de que outros instrumentos na orquestra não estão em sincronia. Desequilíbrios hormonais, como os causados por um diabetes mal controlado, por exemplo, podem danificar os vasos sanguíneos dos rins, permitindo o vazamento de proteínas. Problemas no metabolismo, como a resistência à insulina ou a obesidade, geram inflamação crônica que estressa esses filtros. E a hidratação inadequada, embora possa causar espuma temporária, quando crônica sobrecarrega os rins e pode exacerbar condições pré-existentes. A espuma persistente, então, não é um problema renal isolado, é um maestro avisando que a orquestra inteira pode precisar de atenção, um sinal de que o delicado equilíbrio interno está sendo desafiado. É crucial entender que a presença de espuma não é, por si só, um diagnóstico. Ela é um sinal, um alerta para que você preste mais atenção ao seu corpo. Se notar essa espuma fina e persistente regularmente por vários dias, e especialmente se vier acompanhada de inchaço nos tornozelos e pálpebras, fadiga inexplicável, alterações na frequência urinária, urinar mais ou menos que o usual, ou pressão alta, é imperativo que procure um médico. Condições como hipertensão arterial, diabetes, doenças autoimunes ou infecções podem estar por trás da proteinúria. Ignorar esses sinais é como ignorar a luz de advertência do painel do seu carro. Pode levar a problemas mais sérios. A prevenção é a melhor estratégia e um exame de urina simples pode fornecer informações valiosas sobre a saúde renal. Mas poucos sabem que, além da espuma, a cor e o cheiro da sua urina também podem contar histórias fascinantes sobre a sua saúde geral. É fascinante como o seu corpo se comunica, não é mesmo? E a verdade é que, ao prestar atenção à cor e ao cheiro da sua urina, você ganha ferramentas adicionais para monitorar seu bem-estar. Uma urina muito escura e com odor forte, por exemplo, é um sinal clássico de desidratação, indicando que seus rins estão trabalhando mais para conservar água. Já uma urina quase transparente demais pode, em alguns casos, sugerir uma hidratação excessiva ou até mesmo certas condições metabólicas. Observar esses detalhes diariamente não é sobre gerar ansiedade, mas sim sobre empoderamento. É sobre transformar um ato rotineiro em um momento de conexão com o seu corpo, permitindo que você identifique padrões e entenda como seus hábitos influenciam sua fisiologia. Mas a verdadeira força dessas observações reside em saber como elas se conectam aos seus hábitos diários e o que você pode fazer para otimizar essa orquestra interna. Então, quem realmente se beneficia de uma atenção consciente a esses sinais e de uma hidratação otimizada? Praticamente todos nós. A crença comum de que beber água quando se tem sede é suficiente é um mito que muitos seguem. A verdade é que uma hidratação proativa e consistente é fundamental para a saúde renal e geral. Seus rins precisam de um fluxo constante e adequado de água para filtrar o sangue eficientemente, diluir toxinas e evitar a formação de cálculos. Pense na água como o óleo essencial para o motor do seu carro. Sem ele, o sistema superaquece e as peças se danificam. Beber água pura ao longo do dia e não apenas em grandes goles quando a sede aperta, beneficia imensamente a maioria das pessoas, ajudando a manter a urina diluída e a prevenir a sobrecarga renal. No entanto, para alguns, a hidratação excessiva pode ser tão prejudicial quanto a falta dela, e essa é uma distinção crucial. É vital reconhecer que, embora a hidratação seja um pilar da saúde, ela não é uma solução universal para todos e para alguns pode até ser perigosa.
A ideia de que quanto mais água, melhor para os rins é um mito perigoso para certas condições. Pessoas com insuficiência cardíaca congestiva ou doença renal crônica avançada, por exemplo, precisam ter seu consumo de líquidos estritamente monitorado por um médico. Nesses casos, a ingestão excessiva de água pode levar ao acúmulo de líquidos no corpo, causando inchaço severo, dificuldade respiratória e sobrecarga cardíaca. É um exemplo clássico de como a medicina precisa ser individualizada. Se você tem alguma condição de saúde preexistente, especialmente renal ou cardíaca, é imperativo conversar com seu médico sobre a quantidade ideal de líquidos. Ignorar essa orientação pode trazer riscos significativos. E o que dizer de outros hábitos matinais que prometem energia, mas podem estar sobrecarregando seus rins sem que você perceba? Além da espuma, da cor e do cheiro da urina, existem outros sinais de alerta precoce que seus rins podem estar enviando, muitas vezes de forma sutil. A fadiga inexplicável, mesmo após uma boa noite de sono, pode ser um indicativo de que as toxinas não estão sendo devidamente eliminadas. Inchaço persistente nos tornozelos, pés ou pálpebras que não melhora com o repouso pode sinalizar retenção de líquidos devido à falha dos rins em equilibrar os eletrólitos e fluidos. Alterações na frequência urinária, seja urinar com mais frequência, especialmente à noite, ou menos que o usual, também são bandeiras vermelhas. Esses sintomas, muitas vezes, são atribuídos ao estresse ou ao envelhecimento, mas podem ser os primeiros sussurros de uma doença renal crônica, que infelizmente avança silenciosamente em muitos casos, sem causar dor até estágios avançados. Mas muitos desses sinais são tão sutis que são facilmente confundidos com o cansaço do dia a dia ou com o envelhecimento natural, e poucos sabem a diferença crucial. Estudos clínicos e a prática diária nos mostram que a detecção precoce desses sinais é a chave para intervir antes que o dano se torne irreversível. Por exemplo, pesquisas com pacientes diabéticos e hipertensos, duas das principais causas de doença renal, demonstram que o monitoramento regular da proteinúria e a atenção a sintomas como o inchaço e a fadiga podem retardar significativamente a progressão da doença. A aplicação prática disso é simples, mas poderosa. Observe seu corpo. Se você notar a espuma persistente na urina por vários dias, ou se algum desses outros sintomas se manifestar, não hesite em procurar seu médico. Um exame de urina e testes de função renal são simples, acessíveis e podem oferecer clareza, transformando a confusão em ação. E é exatamente sobre como podemos nutrir essa orquestra interna, começando com o que você coloca em seu corpo logo pela manhã, que vamos aprofundar a seguir. É fascinante como o seu corpo se comunica, não é mesmo? E a verdade é que, ao prestar atenção à cor e ao cheiro da sua urina, você ganha ferramentas adicionais para monitorar seu bem-estar. Uma urina muito escura e com odor forte, por exemplo, é um sinal clássico de desidratação, indicando que seus rins estão trabalhando mais para conservar água. Já uma urina quase transparente demais pode, em alguns casos, sugerir uma hidratação excessiva ou até mesmo certas condições metabólicas. Observar esses detalhes diariamente não é sobre gerar ansiedade, mas sim sobre empoderamento. É sobre transformar um ato rotineiro em um momento de conexão com o seu corpo, permitindo que você identifique padrões e entenda como seus hábitos influenciam sua fisiologia. Mas a verdadeira força dessas observações reside em saber como elas se conectam aos seus hábitos diários e o que você pode fazer para otimizar essa orquestra interna. Então, quem realmente se beneficia de uma atenção consciente a esses sinais e de uma hidratação otimizada? Praticamente todos nós. A crença comum de que beber água quando se tem sede é suficiente é um mito que muitos seguem. A verdade é que uma hidratação proativa e consistente é fundamental para a saúde renal e geral. Seus rins precisam de um fluxo constante e adequado de água para filtrar o sangue eficientemente, diluir toxinas e evitar a formação de cálculos. Pense na água como o óleo essencial para o motor do seu carro. Sem ele, o sistema superaquece e as peças se danificam. Beber água pura ao longo do dia e não apenas em grandes goles quando a sede aperta, beneficia imensamente a maioria das pessoas, ajudando a manter a urina diluída e a prevenir a sobrecarga renal. No entanto, para alguns, a hidratação excessiva pode ser tão prejudicial quanto a falta dela, e essa é uma distinção crucial. É vital reconhecer que,
Embora a hidratação seja um pilar da saúde, ela não é uma solução universal para todos e, para alguns, pode até ser perigosa. A ideia de que quanto mais água, melhor para os rins é um mito perigoso para certas condições. Pessoas com insuficiência cardíaca, congestiva ou doença renal crônica avançada, por exemplo, precisam ter seu consumo de líquidos estritamente monitorado por um médico. Nesses casos, a ingestão excessiva de água pode levar ao acúmulo de líquidos no corpo, causando inchaço severo, dificuldade respiratória e sobrecarga cardíaca. É um exemplo clássico de como a medicina precisa ser individualizada. Se você tem alguma condição de saúde pré-existente, especialmente renal ou cardíaca, é imperativo conversar com seu médico sobre a quantidade ideal de líquidos. Ignorar essa orientação pode trazer riscos significativos. E o que dizer de outros hábitos matinais que prometem energia, mas podem estar sobrecarregando seus rins sem que você perceba? Além da espuma, da cor e do cheiro da urina, existem outros sinais de alerta precoce que seus rins podem estar enviando, muitas vezes de forma sutil. A fadiga inexplicável, mesmo após uma boa noite de sono, pode ser um indicativo de que as toxinas não estão sendo devidamente eliminadas. Inchaço persistente nos tornozelos, pés ou pálpebras, que não melhora com o repouso, pode sinalizar retenção de líquidos devido à falha dos rins em equilibrar os eletrólitos e fluidos. Alterações na frequência urinária, seja urinar com mais frequência, especialmente à noite, ou menos que o usual, também são bandeiras vermelhas. Esses sintomas muitas vezes são atribuídos ao estresse ou ao envelhecimento, mas podem ser os primeiros sussurros de uma doença renal crônica, que infelizmente avança silenciosamente em muitos casos, sem causar dor até estágios avançados. Mas muitos desses sinais são tão sutis que são facilmente confundidos com o cansaço do dia a dia ou com o envelhecimento natural e poucos sabem a diferença crucial. Estudos clínicos e a prática diária nos mostram que a detecção precoce desses sinais é a chave para intervir antes que o dano se torne irreversível. Por exemplo, pesquisas com pacientes diabéticos e hipertensos, duas das principais causas de doença renal, demonstram que o monitoramento regular da proteinúria e a atenção a sintomas como o inchaço e a fadiga podem retardar significativamente a progressão da doença. A aplicação prática disso é simples, mas poderosa. Observe seu corpo. Se você notar a espuma persistente na urina por vários dias, ou se algum desses outros sintomas se manifestar, não hesite em procurar seu médico. Um exame de urina e testes de função renal são simples, acessíveis e podem oferecer clareza, transformando a confusão em ação. E é exatamente sobre como podemos nutrir essa orquestra interna, começando com o que você coloca em seu corpo logo pela manhã, que vamos aprofundar a seguir. Agora que desvendamos os sinais e entendemos a importância de cada detalhe, a pergunta que surge é: como podemos de fato agir? Como transformar essa consciência em ações que realmente nutrem e protegem nossos órgãos vitais e todo o nosso corpo? A chave está em ajustar nossa rotina diária, especialmente a matinal, de forma consciente e intencional. Não se trata de mudanças drásticas ou dietas mirabolantes, mas sim de pequenas adaptações que, somadas, criam um impacto gigantesco. Pense nisso como afinar cada instrumento da sua orquestra interna para que a sinfonia da sua saúde seja executada com perfeição. É um processo de aprendizado e autoobservação onde você se torna um maestro do seu próprio bem-estar, ajustando o ritmo e a harmonia de cada escolha. Vamos começar com a hidratação, mas não de qualquer jeito. A crença de que qualquer líquido serve para hidratar é um engano comum. A verdade é que a qualidade e o momento paz da ingestão de água fazem toda a diferença. Ao acordar, seu corpo está vindo de horas de jejum hídrico. Um copo de água pura em temperatura ambiente, antes de qualquer outra coisa, é como um abraço suave para seus rins, despertando-os gentilmente para o trabalho de filtragem. Isso ajuda a diluir a urina acumulada durante a noite e a reidratar suas células, preparando o terreno para o dia. Evite água gelada logo cedo, pois o choque térmico pode ser um estressor para o sistema digestório. Lembre-se, porém, que o excesso também não é benéfico para todos. Se você tem condições cardíacas ou renais específicas, sempre siga a orientação do seu médico sobre o volume ideal de líquidos. Mas a água é apenas o começo. O que você come e quando come também orquestra a saúde dos seus rins. Depois da água, é hora de pensar no café da manhã.
Quantos de nós recorrem a pães brancos, bolachas ou cereais açucarados, buscando uma energia rápida, que na verdade se transforma em picos de glicose e estresse para o metabolismo? A crença de que esses alimentos são práticos e energéticos é um mito. Na verdade, eles oferecem um fogo de palha que rapidamente se apaga, deixando você com mais fome e menos energia. A verdade é que um café da manhã balanceado, rico em proteínas, fibras e gorduras saudáveis, fornece um combustível estável e duradouro. Ovos, abacate, frutas vermelhas, sementes e aveia são exemplos de alimentos que nutrem sem sobrecarregar seus rins e pâncreas, ajudando a manter os níveis de açúcar no sangue equilibrados e a reduzir a inflamação. E o que dizer do café, esse ritual sagrado que, para muitos, é a primeira coisa que toca o estômago? A crença de que o café é inofensivo em jejum é outra que merece atenção. O café é ácido e, consumido com o estômago vazio, pode irritar a mucosa gástrica, especialmente se você tem predisposição a gastrite ou refluxo. Além disso, embora ele ofereça um impulso, seu efeito diurético pode, em alguns casos, exigir uma compensação na hidratação para não sobrecarregar os rins. A sugestão é simples: tome seu café depois de ter ingerido algo sólido como parte do seu café da manhã nutritivo. E lembre-se da moderação. 1 ou 2 xícaras ao dia, acompanhadas de bastante água pura ao longo do dia, é uma abordagem mais gentil para o seu corpo. Mas a rotina matinal não é só sobre o que você ingere, é também sobre como você se move e se expõe ao ambiente. Muitos acreditam que a atividade física e a luz solar são opcionais ou apenas para fins estéticos. A verdade é que um breve período de movimento pela manhã, uma caminhada leve, alguns alongamentos, estimula a circulação sanguínea, inclusive para os rins, e ajuda a regular a pressão arterial, um fator crucial na saúde renal. A exposição à luz solar natural nos primeiros momentos do dia, mesmo que por 10 a 15 minutos, é vital. Ela sincroniza nosso ritmo circadiano, melhora o humor, a qualidade do sono e a produção de vitamina D, essencial para a saúde óssea e imunológica, sem sobrecarregar os rins. É como dar um bom dia completo a cada célula do seu corpo. Percebe como cada pequena escolha pela manhã não é isolada, mas parte de uma grande sinfonia que define o tom para o resto do seu dia e, em última instância, para a saúde dos seus rins e de todo o seu corpo. Ao invés de ver a espuma na urina como um mistério ou a fadiga como algo normal, você agora tem as ferramentas para entender e agir. Começar o dia com um copo de água, um café da manhã nutritivo, um café após a refeição e um pouco de movimento e luz solar são passos simples que transformam sua rotina. Essas ações não apenas otimizam a função renal, mas elevam seu bem-estar geral, dando a você mais energia, clareza mental e uma sensação de controle sobre sua saúde. Mas a jornada do autocuidado não termina aqui. O que você faz depois da manhã é igualmente crucial para manter essa harmonia. A jornada de autocuidado, como bem dissemos, não se encerra com os primeiros raios de sol. Ela é um compromisso contínuo, uma sinfonia que se estende por todo o dia e que engloba aspectos que vão muito além da alimentação e da hidratação matinal. Muitos de nós, impulsionados pela rotina moderna, tendemos a compartimentar a saúde. Comemos bem em uma refeição, mas negligenciamos o sono. Fazemos exercícios, mas ignoramos o estresse crônico. A crença de que podemos compensar um pilar da saúde com outro é um mito perigoso. A verdade é que cada aspecto do seu estilo de vida, seu descanso, sua exposição à luz, seu movimento, sua nutrição e seu equilíbrio emocional atua em conjunto, como os diferentes naipes de uma orquestra, para manter a harmonia e o bom funcionamento dos seus rins e de todo o seu organismo. Pense no descanso como um momento em que a orquestra faz uma pausa para afinar seus instrumentos e reparar qualquer corda solta. Muitos acreditam que dormir é um luxo ou uma perda de tempo, algo que pode ser facilmente sacrificado em nome da produtividade. No entanto, a ciência nos mostra que o sono é um processo fisiológico vital de reparo e regeneração. Durante o sono profundo, seu corpo produz hormônios essenciais, regula a inflamação e otimiza a função renal, permitindo que os rins eliminem toxinas e reequilibrem os fluidos de forma mais eficiente. A privação crônica de sono, por outro lado, eleva os níveis de cortisol, o hormônio do estresse, aumenta a pressão arterial e pode levar à resistência à insulina, todos fatores que impactam negativamente a saúde renal.
Priorizar 7 a 9 horas de sono de qualidade é um dos pilares mais poderosos para a sua saúde, não um capricho. A luz solar e o movimento que abordamos na rotina matinal são igualmente cruciais ao longo do dia. A crença de que a exposição solar é apenas para produzir vitamina D ou que o exercício é somente para fins estéticos subestima seus benefícios sistêmicos. A verdade é que a luz natural, especialmente pela manhã, sincroniza seu ritmo circadiano, melhorando o humor, a energia e a qualidade do sono noturno. O movimento regular não precisa ser uma maratona, como caminhadas curtas, subir escadas ou alongamentos, estimula a circulação sanguínea, reduz a pressão arterial e auxilia na eliminação de toxinas, aliviando a carga sobre os rins. Seu corpo é como uma planta que precisa de luz e movimento para crescer forte. Mantê-lo ativo e exposto à natureza é nutrir sua essência. No campo da nutrição, precisamos ir além do café da manhã. A ideia de que dieta é sinônimo de restrição e sofrimento é um engano que afasta muitos de uma alimentação saudável. A verdade é que a nutrição funcional é sobre nutrir o seu corpo com alimentos reais, variados e coloridos que fornecem os micronutrientes e a energia de que ele precisa para funcionar otimamente. Alimentos ultraprocessados, ricos em sódio, açúcar e gorduras trans, sobrecarregam os rins, o fígado e o pâncreas, gerando inflamação e estresse oxidativo. Pense no seu corpo como um jardim. Você não o nutriria com pesticidas e aditivos químicos, mas sim com água fresca e adubo rico. Priorizar vegetais, frutas, proteínas magras, grãos integrais e gorduras saudáveis ao longo de todas as suas refeições é um investimento contínuo na longevidade e vitalidade dos seus órgãos. E, por fim, o equilíbrio emocional. Frequentemente, o elemento mais negligenciado. A crença de que o estresse é apenas psicológico e não tem impacto físico é um dos maiores mitos da saúde moderna. A verdade é que o estresse crônico libera uma cascata de hormônios, como o cortisol, que aumentam a pressão arterial, elevam o açúcar no sangue e promovem a inflamação sistêmica, criando um ambiente hostil para todos os seus órgãos, incluindo os rins. Seu corpo é como uma máquina complexa que precisa de um operador calmo e focado para funcionar sem falhas. Práticas como a meditação, a respiração profunda, hobbies relaxantes e a conexão social são ferramentas poderosas para gerenciar o estresse, protegendo seu coração e seus rins. Ao integrar esses pilares, sono de qualidade, exposição à luz natural, movimento regular, nutrição consciente e equilíbrio emocional, você não apenas otimiza a saúde dos seus rins, mas eleva seu bem-estar geral a um novo patamar. Não se trata de perfeição, mas de consistência e intenção. Cada pequena escolha, feita com consciência e informação, é um passo em direção a uma vida mais saudável e plena. Seu corpo é um milagre de engenharia e ele responde positivamente ao cuidado que você lhe oferece. Mas a verdadeira transformação acontece quando você entende que a prevenção não é um ato isolado, e sim uma filosofia de vida que se manifesta em cada detalhe, a cada momento do seu dia. Chegamos ao fim da nossa jornada de hoje e espero que você se sinta agora mais equipado e consciente sobre o incrível poder de comunicação do seu próprio corpo. Ao longo desta conversa, fizemos 3 descobertas fundamentais que, acredito, podem mudar sua percepção de saúde. Primeiro, desvendamos que aquela espuma persistente na urina não é apenas um detalhe inofensivo, mas sim um potencial mensageiro de proteinúria, indicando que os filtros preciosos dos seus rins podem estar pedindo atenção. Em segundo lugar, percebemos que seu corpo é um mestre em enviar sinais sutis, desde a cor e o cheiro da urina até a fadiga inexplicável ou inchaços, que, quando observados, são ferramentas poderosas para a detecção precoce de desequilíbrios que vão muito além dos rins, afetando toda a sua orquestra interna. E, finalmente, compreendemos que a saúde é uma sinfonia complexa, onde cada hábito, da hidratação matinal ao sono noturno, desempenha um papel crucial. Esta nova perspectiva não deve gerar ansiedade, mas sim um profundo senso de empoderamento e responsabilidade consciente. Você tem o poder de ouvir e responder ao que seu corpo lhe diz, transformando a confusão em clareza e a inação em autocuidado. Lembre-se,
Cada escolha que você faz, o que você come, como você se hidrata, a qualidade do seu sono, a forma como gerencia o estresse e até como se move sob a luz do sol, é um voto a favor ou contra a saúde dos seus rins e de todo o seu organismo. A prevenção não é um ato heróico isolado, mas uma coleção de pequenos atos de amor e atenção que você dedica a si mesmo diariamente. É a sua orquestra interna que precisa de um maestro atento e carinhoso. A boa notícia é que você não precisa fazer grandes revoluções de uma vez. Pequenas mudanças consistentes podem gerar resultados surpreendentes. O objetivo é que você saia daqui com uma nova lente para observar sua vida e um novo compromisso consigo mesmo. Que tal começar por um único hábito, uma única escolha, revisitando o que aprendemos hoje? Qual hábito você vai repensar depois deste vídeo? Será a primeira água da manhã, a composição do seu café da manhã, a atenção à espuma na urina ou talvez a prioridade ao seu sono? A resposta está em suas mãos e eu estarei aqui para acompanhar sua jornada de bem-estar. Cuide-se e até a próxima.